Olá, como é que você tá? Você tá bem? Agora sim. Vou primeiro explicar como é que estou hoje, tá? Pra que fique tudo bem assim, pra gente começar a conversar. Eu acabo de vir do SUS, então assim, ó, o meu nível já tá lá embaixo, tá ligado? Tava refletindo que, enquanto eu tava lendo, né? Tava pensando um bagulho que eu gostaria de mostrar pra vocês. Bom, perdi o papel, mas tudo bem. O pensamento já tá na cabeça. A pauta não é moral, tá? Porque quando a pauta é moral, o que acontece? Sempre tende a ter um pensamento que signifique mais, sabe? Que possa transmitir um bem-estar maior, mesmo sendo falso. Então a pauta ela sempre tem que vir ao lado da realidade. Por quê? A vida ela simplesmente é, ela não é ruim nem boa. Existem as suas adversidades. Agora, não tem como, tá? Ouça bem. Não tem como um ser humano estar bem com a sua vida e se entender como um ser inteiro se o problema está na estrutura, tá? Se o problema está na estrutura. Então, eu posso ser o ser humano mais centrado do mundo. A partir do momento que eu vou enfrentar o mundo e o mundo ele é cheio de injustiças, eu acabo me corrompendo novamente, tá? Beleza. Agora, sabendo disso, o que a gente vai fazer hoje? Eu te pergunto de novo. O que a gente vai fazer hoje? Canal Ocidente em Fúria! Então assim, ó, estamos aqui já com o cara, entendeu? Assunto: desumano. Lula chama bebês de monstros. De monstros! Vamos lá. Membros do canal, assim que eu acabar esse vídeo que eu tô fazendo agora, eu já vou subir a aula. Não, já começou aqui, entendeu? A indignação. Como é que ele tem mais seguidor que eu? E mais membros que eu? Sensacionalismo puro. Do nosso curso de História da Filosofia, que já tá pronta. Vai sair hoje, já tá Saúde. pronta. Só depois, só esperem eu acabar esse vídeo aqui que eu já subo. Enfim. Existe uma criatura lulesca, luloide, lulosa, lulante, luliforme. Cara, esse cara é teatral. Esse cara é teatral. Tipo, tá, ó, é a segunda vez que eu faço. É a terceira vez que eu faço esse vídeo, porque as duas vezes, como é que eu posso dizer? Deu problema, tá? A primeira vez eu não consegui, porque o meu vizinho tava incomodando. A segunda vez eu até postei, só que foi sem áudio, então agora eu tô fazendo pela terceira vez. E esse cara, mano, é simplesmente nada. Tipo, ele só transmite raiva mesmo. Só isso. Os ódios que ele tem, assim, sabe? Que ele sofreu na vida inteira dele. E agora ele não foi procurar um psicólogo no momento certo. Então ele transmite ódio pros outros. Mas vamos ver mais. Que afirmou que os bebezinhos nascidos de uma gravidez decorrente de estupro seriam monstros. Monstros. Ele chamou um bebezinho que não tem culpa de nada, um ser humano inocente, que tem o livre-arbítrio para definir como é que vai ser a vida dele. Esse monstro luloide chamou esses bebezinhos de monstros. É isso que vocês estão ouvindo? Cara, partindo do ponto de quem não tem culpa de nada, a primeira pessoa que não teve culpa foi a pessoa que teve não, né? A pessoa que foi vítima de abuso. É a primeira pessoa que não teve culpa de nada e ainda assim sofreu uma injustiça, algo terrível. E ao invés desse homem Eu vou
Ao invés desse homem falar sobre a pessoa que foi abusada, ele prefere ir pro segundo problema, que é o que fazer quando a criança ela já está no mundo e foi vítima de abuso, e daí em seguida tem que viver essa vida, sendo lembrada constantemente que ela é fruto de um abuso, quando não tem mais chance de não se ter mais o feto. Vou repetir porque é surreal. Um sujeitinho finório chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que não tem qualificação moral nem pra estar solto na rua, mas que subiu a rampa do Planalto. Um sujeito que esteve na presidência da República durante o maior escândalo da corrupção da história do Brasil. Ele tá falando de 2019? Ele tá falando do Bolsonaro? Ele tá falando do quê? Lembre-se quando eu falo de que João, quando João fala de Pedro, isso é mais sobre João do que Pedro. Cara, tem uma frase muito boa. Eu tô vendo o rosto dele e tem uma frase muito boa. E agora eu quero que vocês olhem profundamente nos olhos dele. E tem uma frase que o Mano Brown mesmo fala: nem tudo o que reluz é ouro. Né? E tem outra frase que é: nem ouro às vezes brilha. Mas continuemos com a minha decadência psicológica. Por quê? Um sujeitinho Meu Deus! mentiroso, cujas mentiras fazem dele uma das criaturas mais execrandas do Brasil, cuja pátria, cuja religião é a mentira, Lula. Uma religião Porra, cara. Você realmente tá falando de mentira? e tua pátria é a mentira? Para não falar outras coisas que você fez aqui, mas que me renderiam um belo de um processo e talvez até uma prisão. Por que você não fala? Fala, bota pra fora. Já tá botando todo o seu ódio pra fora? Fala as coisas que você não quer falar. Vamos ver. Porque eu sei que você pode ir bem fundo. Seu amiguinho de ditador comunista. Então esse sujeito execrando, que é o Lula, teve a bárbara disfarçatez e coragem. Coragem não, porque isso não é coragem, né? Isso é uma loucura. O que você, Paulo Cogos, sabe sobre coragem? Uma pessoa que foi criada com a mãe, tendo tudo do bom e do melhor. Sendo criado em condomínio, Paulo Cogos. O que você sabe sobre coragem? Na vida do cidadão médio brasileiro, você não enfrentaria nenhum dia. Cara, aonde eu moro, mano, você não cria, mano. Você não se cria aqui, mano. O que ele fez. Não é coragem, não. Ele teve a cara de pau, a disfarçatez de chamar os bebezinhos de monstros só porque eles foram concebidos durante um estupro. Só que, vamos lá, todo mundo aqui vai concordar que o monstro é o estuprador. O estuprador é um monstro. Alguém que força uma mulher a um ato sexual é uma monstruosidade, sem dúvida. Agora, vamos lá. Pro Lula, o estuprador não é um monstro. Tá, e por que você não fala sobre o estuprador? Ao invés de falar no nome do Lula. Assuma os seus pensamentos. Assuma os seus pensamentos. Pro Lula, o estuprador é uma pobre vítima da Pô, na sociedade. moral, cara, eu queria ter um contador, entendeu? Pena que não tenho tantos recursos assim pra conseguir. E não tenho tempo. Mas eu queria ter um contador de quantas vezes as pessoas da direita falam sobre o Lula. Botar em qualquer canto da tela, assim. Só mais um, mais dois, mais três, assim. Porque o Lula, ele quis vetar o fim das saidinhas. Ele quis que o estuprador saísse da prisão para estuprar mais. Então o Lula, ele não vê o estuprador como um monstro, ele vê o bebê como um monstro. Tá, mas daí a gente já entra no bagulho da...
a gente já entra no bagulho das cadeias, né? Que também já não é um bagulho bom, entendeu? Que daí o presidiário é tratado como a escória da sociedade e não tem nem como uma pessoa que tá naquelas condições voltar com um psicológico medianamente normal, não é nem normal, entendeu? Ali a pessoa já se corrompe por completo. A maioria das pessoas já entra pro crime direto. Isso quando o estuprador não é morto na cadeia, que é botado numa sala diferente, para que não aconteça nada com ele. Então assim, continuemos. O Lula, ele sempre defendeu bandido, ele sempre foi contra a redução da maioridade penal. Que é lógico, é lógico. É lógico que a pessoa vai ser contra a redução da maioridade. Mas vindo de ti, cara, uma pessoa que, pô, cara, quis dar arma na mão de criança. Pensa assim, é reduzido a maioridade penal. As crianças agora começam a serem presas e assim serem levadas para o tráfico de droga e para essas coisas. É muito mais fácil depois. E aqui eu tô indo na hipótese braba mesmo assim, dos casos que já acontecem, pegando a relação dos casos que já acontecem. A pessoa vai pra cadeia daí, né? O adolescente. Fica mais fácil do adolescente ter uma arma. E ele volta pior. O caso não é prender a pessoa. O caso é como trazer essa pessoa de volta para uma consciência que não vá fazer danos para ninguém. É reeducar essa pessoa. O Lula sempre votou contra o aumento da pena para os estupradores. O Lula, ele defende o desarmamento da população, ou seja, ele quer impedir as mulheres de terem armas de fogo para se defender contra os estupradores. Ou seja, o Lula governa em prol dos estupradores. O Lula governa contra a mulher. E agora ele vem falar que o bebê é que é um monstro. O bebê que não tem culpa de nada. O bebê é a segunda vítima. Aqui a gente está tratando sobre a segunda vítima. Sendo que a primeira vítima ela é a mais importante. Porque como é que uma mãe, que depois de ser abusada, com certeza, na maioria das vezes, vai ter depressão e abalos psicológicos tremendos. Como essa pessoa vai estar em condições para cuidar de uma nova criança? Não, de uma criança, né? Por isso que o aborto ele tem que ser legalizado. E eu me boto aqui como um homem falando sobre isso. Então é surreal, é pantanoso. É um óbvio ululante. A disfarçatez, a imoralidade de qualquer pessoa que hoje apoie esse monstro que está na presidência. Todo mundo que apoia o Lula nessa altura do campeonato ou é bandido, ou é um verme. Não existe inocente que apoie um cara desse. Uma criatura luliforme. Uma criatura lulosa que enluleia. Ah, não, vai tomar no cu. Nem eu sou tão poético assim. Uma criatura lulosa que enluleia com... Estou de moralidade nesse país, com os seus tentáculos gosmentos e comunistas. Olha só. Isso aqui é um monstro, ó. Eu vou mostrar pra vocês um monstro. Isso aqui é um monstro. Um polvo! Desculpa aí, eu gritei no microfone. Um polvo. Lula, olha só. Vocês vão ter uma picanha com uma farofinha passada na farinha. Eu não aguento a voz desse cara. Entendeu? Eu não aguento o Caralho, então, por que você imita ele? A voz dele tá embrenhada na tua cabeça, cara. timbre da voz dessa desgraça. Tá vendo esse navio aqui? Esse navio é o Brasil, tá? Isso aqui vai acabar com o Brasil. E quem fez o L, quem votou nessa monstruosidade pantanosa, das fossas abissais mais tenebrosas, é traidor desse navio. Não, nem de geografia o Paulo Cogos é bom, dá pra ver, né?
Porque o Brasil, ele tá envolto em um monte de água. Nem pra essa porra desse barco tá encostado no cais. Viu aqui. Entendeu? Chamar bebezinhos de monstro. E me fala uma coisa, Assim, eu sei que é um tema muito sério, tá ligado? Eu sei que é um tema muito sério. E que realmente, tipo, eu não estou tratando com a devida seriedade. Mas é que, porra, cara. Esse cara não é nem raso, entende? Esse cara não é nem o raso. É, tipo, Como é que eu falo isso sem ser processado, né? fala, cara, eu quero ouvir. Fala que eu te escuto, cara. Fala que eu te escuto aí. Pessoa cujo nome é ligado a mensalão e a petrolão e radiolão e a rosão. Me fala uma coisa, esse bebê aqui é um monstro? Me fala, olha na Ele é feio pra caralho. cara dele, olha na minha cara e fala se esse bebê é um monstro, seu petralha amaldiçoado por 800 hordas demoníacas. Cara, Você comunista é um demônio, você que votou no... eu não fiz nada, pô. Eu não fiz nada, cara. Do nada, você comunista. O Lula nem é comunista. O Lula nem é comunista. Ele não passa nem perto de ser comunista. O Lula é um demônio, um monstro, não esse bebezinho. Esse bebezinho aqui é um bebê inocente. Esse bebezinho, ele foi concebido durante um estupro. Essa mulher, que é a mãe do bebezinho... Cara, como é que ele tem a coragem de fazer isso? Como é que ele tem a coragem? Sabe? Tipo, cara, quando eu tava editando esse vídeo, eu fiquei mal, tá ligado? De falar sobre esse assunto. Tipo, só que, cara, como é que ele consegue, mano? Ela foi estuprada. Uma monstruosidade cometida por um estuprador. O bebezinho, ele é mais uma vítima. Aqui nessa foto, Ele é a segunda vítima. Ele é a segunda vítima. Que não precisava estar aqui. Ele não precisava carregar esse peso. Ele não precisava. seus petistas abortistas de merda. Aqui nessa foto nós estamos vendo duas vítimas. Não é uma vítima e um monstro. Tem que falar isso, tem que falar o mais óbvio, né? O raiva. Aqui nessa foto, aqui nós temos duas vítimas. Nós temos dois seres humanos inocentes nessa foto. E nós temos aqui uma mulher nobre, honrada, que se recusou a matar uma criança inocente que não tinha culpa. Um feto. Um feto. Um feto. Da calamidade pela qual ela passou. Porque as pessoas passam por calamidades nessa vida e isso não justifica descarregar contra um bebê inocente ou se tornar você mesmo criminoso, porque uma pessoa decente, ela... Criminoso, cara. Então se é pra crime, se é pra ser crime mesmo, se é pra ser crime mesmo, pessoas, Paulo Cocos, com a sua capacidade monetária, burgueses, que vão pra fora do país, Paulo Cocos, abortar, também tem que ser taxadas. Também tem que serem, como eu posso dizer, sem parecer cruel demais, porque ainda assim, né, são pessoas que abortam, responsabilizadas. Só que a culpa sempre cai na classe trabalhadora, que não consegue nem ter o dinheiro suficiente para fazer um aborto clandestino. Tem que fabricar alguma coisa em casa. Cara, que tem que... Como é que é o nome? Eu já ouvi isso. Eu não sei se realmente é verdade. Se for verdade, é muito cruel. Em certos casos, tem mulheres que elas pegam... sabe aquelas coisas de cabide? E torcem o cabide. E botam dentro da vagina. Isso é terrível, cara. Então, assim, pra classe trabalhadora, resta isso. É sobre isso. Não é uma pauta moral.
E se for uma pauta moral, a gente ganha. Porque é pior ainda. Porque vocês podem viajar para fora do Brasil. A gente não pode viajar para fora da cidade. Tem gente que não pode parar de trabalhar enquanto é vítima de um abuso. Enquanto tem uma criança, não, um feto, que eu tô tendo que readaptar o meu vocabulário. Enquanto é vítima, enquanto tem um feto dentro de si. E você vem falar sobre isso? Prefere ser vítima de uma calamidade do que ser a perpetradora da calamidade. Então, uma pessoa decente, ela prefere ser mártir do que ser assassina. Ela prefere ser injustiçada do que ser injusta. Isso é o que seres humanos de verdade, Sócrates, Aristóteles falavam. É melhor você sofrer a injustiça do que cometer. Porque quando você sofre uma injustiça, você toma um dano material, um dano talvez psicológico, como é o caso das mulheres estupradas. Agora, o dano espiritual, você só pode causar você mesmo sendo injusto. Então, o que acontece, na verdade, é o seguinte. Uma pessoa que se importa com pautas morais, não reais, é porque tem a sua moralidade corrompida. E vê no outro o que está dentro de si. Apesar do discurso das aborteiras, dos abortalhas, abortoides, que falam que não, porque obrigar a mulher a ter o filho é uma violência contra a mulher, aquela conversa de abortista que está defendendo, no fundo, o assassinato de uma criancinha inocente, que nesse bebezinho que nós vimos. Um feto. O que acontece, na verdade, é o seguinte. Existe uma pesquisadora chamada Sandra McCorn, a mulher. E ela fez um estudo psicológico com as vítimas de estupro. E ela demonstrou cientificamente que 85% das mulheres vitimadas por estupro. Meu Deus! Meu Deus! Quantas fontes! Escolhem de livre e espontânea vontade levar adiante a gestação. E também ela estudou as mulheres que escolheram o lado ruim, que escolheram matar a criança. E essas mulheres, elas se tornam mais traumatizadas pelo aborto do que pelo estupro. Traumatizado tô eu depois de ouvir isso aqui. 3 vezes. Traumatizado tô eu. Tá? Então, induzir uma mulher que foi estuprada a abortar, essa é a verdadeira violência. Porque quando ela é estuprada, ela é vítima de uma Induzir. Induzir. Mano, você faz parecer que quando chegar 8 meses depois do abuso, vai bater alguém na tua casa, arrombar a tua porta, te tirar da cama e falar bem assim, vamos pra clínica. Sendo que não é assim. O livre-arbítrio existe. A única pessoa que pode mandar no seu corpo é você. Agora, tem que ser só público. Mesmo sabendo que vai ser sucateado pra caralho. Ainda assim tem que se tornar público. Que é reduzir a quantidade de danos possível. É isso. Todo mundo sabe que o SUS é um sistema que tá sucateado demais. Agora, pelo amor de Deus, eu tô cansado de olhar esse cara nos olhos. injustiça. Quando ela aborta a criança, ela é praticante de uma injustiça. Isso vai pesar na consciência dela, vai causar depressão, vai causar tendências... Quem não tem depressão? Quem não tem depressão nesse sistema, cara? Quem não tem? É só tirar mais um peso das costas da mulher. É só isso. Só isso. Cara, é só isso, mano. Pra pessoa não ter que olhar pra criança e ficar, meu Deus do céu, cara, eu sei. Eu sei. E essa mulher provavelmente vai ficar com raiva, cara. Vai sentir um monte de coisa ruim, mano.
Que quando olhar para a criança vai se lembrar. Vai se lembrar que ela tinha uma outra vida. Que a vida dela não era para ser assim. É isso, cara. Pelo amor de Deus. Suicidas, inclusive. A maioria das mulheres, como nós vimos aqui no estudo da Sandra Marquardt, 85% escolhem continuar com a gravidez. E aí algumas delas colocam para adoção. Mas é impressionante a frequência dos casos das mulheres que escolhem ter o bebê e acolhem o bebê e veem aquele bebê como filho dela. Um filho que nasceu de uma intercorrência indesejável, que é o estupro. Mas pensa comigo, tudo que existe hoje na humanidade, as nossas vidas inclusive, elas são frutos de injustiças. Por exemplo... Olha, peraí. É o próprio Paulo Cogos, entendeu? É o próprio Paulo Cogos dizendo que o sistema é falho. Aí, Paulo Cogos, pelo menos nessa tu acertou. A sociedade onde a gente vive é uma injustiça do caralho. Olha lá, cara. Tu consegue ver. Tu só quer continuar no lugar errado. Entendeu? E eu nem tento mais. Porque tu é mal, tu é uma pessoa ruim. Pra mim tu é uma pessoa ruim. Pra mim tu só é uma pessoa ruim. Que quando abre a boca fala coisa merda. Entendeu? Que nunca limpou a fralda de uma criança. Nunca passou perto de uma criança. E quer armar as crianças. Por exemplo, eu tô aqui no Brasil, certo? Por que eu nasci? Eu nasci porque o meu... Eu não sei! Cara, se Deus existe, ele vai ter que me justificar isso. Ele vai ter que me justificar. Por quê? Por que você fez esse ser humano assim? E fez isso. E as condições para ele ser desse jeito. O pai, ou melhor dizendo, meu avô paterno, ele veio da Romênia, fugiu para o Brasil, conheceu a minha avó paterna, teve o meu pai conheceu minha mãe, casou com a minha mãe e eu nasci. Agora, por que o meu avô paterno fugiu da Romênia e veio para cá? É porque ele era burro. Por causa do cabo boêmio bigodinho de emo maldito. Por causa do Hitler. Então, o Hitler é um canalha. Tá aí o Adrilles. E o Adrilles é o quê? Que mandou praticar atrocidades. O meu avô teve que fugir e aí eu nasci. Eu sou uma vida indesejável? Eu sou Não sou eu que tô falando isso. Não sou eu que tô falando isso. Monstro. Afinal, eu não teria concebido se não fossem as atrocidades que acometeram a Europa que fizeram meu avô fugir. Ninguém aqui deseja as atrocidades. Só que o mundo ele recebe uma configuração XY por causa das guerras, das atrocidades, dos crimes, dos governos, dos atos de heroísmo. Porque é necessário que haja guerra, né? Porque o mercado da guerra aí, ele lucra pra caralho em cima de morte dos outros. Aí também é outro assunto, você não consegue se manter no mesmo assunto. Do livre mercado, dos atos nobres, da providência divina, da ação demoníaca, enfim. O mundo é resultado de todos esses fatores e as pessoas nascem ou deixam de nascer por causa da maneira como o cosmos resultou. Isso não torna nenhum ser humano inocente um monstro. Quando existem guerras, existe uma quantidade gigantesca... Cara, se tu sabe que o mundo é essa bosta, tu sabe que o mundo é essa merda, tá? Aí tu prefere botar a porra de uma vida que não pediu pra estar aqui, né? Que foi fruto de uma barbaridade tremenda. Tu prefere botar essa vida nesse mundo de merda, ao invés da mãe ter um psicológico menos abalado, menos responsabilidades com uma criança que não era pra estar aqui, e assim tornando a vida da vítima mais leve. Isso porque a gente ainda não falou que, né, é necessário que essa pessoa esteja um tratamento psicológico só pra ela. De crianças que nascem em decorrência do estupro. Toda invasão militar é acompanhada por estupros em massa, infelizmente, lamentavelmente. A única vez que isso deixou de ser a regra foi quando valia a cavalaria medieval que moralizou os exércitos. Mesmo Caralho, assim, eu não tinha chegado nessa parte. Ele não vai começar a falar sobre Idade Média. Não vai.
sempre tinha as exceções. Agora, Gengis Khan estuprou geral. Alexandre o Grande estuprou geral. E desde quando isso é exemplo? É um exemplo pra quê? Pra onde é que você vai querer chegar com isso, cara? Nossa, as pessoas estrupam as outras desde muito tempo. Logo, é uma coisa boa. Seu otário. O Subotai estuprou geral. O Império Otomano estuprou geral. O Eixo estuprou geral. Os aliados estupraram geral também. E aí nasceu um monte de criança, filha de mulher que foi estuprada por soldado. E aí, essas crianças são monstros? Não, essas crianças são frutos do mundo que nós vivemos, cheios de crimes, de coisas erradas, mas elas são uma página em branco, prontas para exercer o seu livre-arbítrio nesse mundo. Ah não, mano, como é que eu reajo a isso, mano? Página Branco. Elas são páginas em branco. Eu quero voltar. Eu quero ouvir de novo. Não, essas crianças são frutos do mundo que nós vivemos, cheios de crimes, de coisas erradas, mas elas são uma página em branco, prontas para exercer o seu livre-arbítrio nesse mundo. Elas não tinham que ser nem o caderno. Elas não tinham que ser nem a capa do caderno. Não era nem pra ter nada. Mas não. Esse ser humano triste, esse peixe bolha, que é um peixe bolha na minha frente, acho que tem razão. Acho que tá arrasando, né, cara? Prontas para fazer com que as coisas que aconteceram no passado valham a pena, porque gerou uma vida nova capaz de fazer o bem. Isso é o que Santo Agostinho falava. É pau no cu do Santo Agostinho! Santo Agostinho disse o seguinte: se nós rejeitarmos o pecado, a influência do demônio, nós temos o livre-arbítrio. Pecado não existe. E aí, vai fazer o quê? Pecado não existe. O pecado não existe. Pecado é uma coisa que não existe. Tipo, eu posso repetir de novo? Não existe. O que existe são leis feitas pelo ser humano pra diminuir essa bosta que tá aí. Todo esse planeta Terra. E olha que eu tô falando do planeta Terra, não tô nem falando do Brasil. Que foi tu que, né? Uau, assim. Vamos continuar falando do Brasil. Como é que eu olho pra esse ser humano? Tipo, cara... Pelo amor de Deus, cara. Ele faz eu me perder no argumento. Eu acho que vou ter que fazer os vídeos com o monitor desligado. Mas tudo bem, não era essa a pauta aí, que eu voei já aqui. Cara, pelo amor de Deus. Para extrair, com a ajuda da graça de Deus, um bem de todas as situações. Na série Spartacus, o gladiador Gânicos, ele colocou essa frase de Santo Agostinho em outras palavras. Ele disse o seguinte: There are many... Ah não, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu. Cara, eu paro o vídeo, entendeu? No personagem de RPG ali, tá? Eu paro o vídeo no personagem da RPG. Que a minha cabeça tá explodindo já. Fique bem, você que tá me assistindo. Um beijo pra você. E não continue. Quê? Meu Deus! Não, é sério, ó. Puta que pariu. Ai, cara, puta que pariu. Errei. Tá, errei. Não era isso que eu queria falar. Não era isso que eu queria falar, não. Saí com o psicológico. Ó, meu olho tá tremendo! Cara, o bagulho é o seguinte. Continue a lutar. Continue a lutar. Continue a buscar os fatos. E não procura ficar, eu acho. Tá? Continue a lutar. Que o futuro ele sempre vem. Tá? E se você escutar alguém falando sobre Santo Agostinho,
Por favor. Por favor. Existe sempre os instrumentos de trabalho de cada profissão que estão aí para serem usados.